Você já viu um homem tão poderoso que acreditava poder humilhar qualquer pessoa sem ser contestado? Pois em uma cafeteria simples de Belo Horizonte, um milionário arrogante tentou fazer exatamente isso. Funcionários abaixavam a cabeça, clientes fingiam não ouvir, mas naquele dia algo saiu do controle. O que ninguém esperava era que uma garçonete novata, no seu primeiro turno de trabalho, teria a coragem de enfrentar o terror da cidade. E o que ela fez não apenas calou o homem mais temido da região, como mudou para sempre a vida de todos que estavam ali. Naquele tempo, eu ainda me lembro da sensação de acordar cedo e caminhar pelas ruas de Belo Horizonte com o coração apertado. Eu estava começando um novo trabalho como garçonete, e mesmo que fosse apenas em uma cafeteria, para mim significava muito. Meus pés doíam só de pensar nas longas horas em pé. Mas eu repetia para mim mesma que dignidade nenhuma é pouca quando a gente depende do próprio esforço para viver. O cheiro do pão quentinho que saía das padarias já me animava pelo caminho. A cafeteria Aroma em Grãos ficava numa esquina movimentada, sempre cheia de gente apressada. Eu tinha sido contratada como novata, e naquele primeiro dia parecia que o mundo inteiro estava de olho em mim. Cada bandeja que eu pegava parecia pesada demais, não pelo peso em si, mas pelo medo de errar. Meus olhos percorriam cada mesa, cada xícara de café, cada sorriso sem graça, tentando disfarçar a minha insegurança. Eu respirava fundo e lembrava da minha mãe dizendo: Isadora, coragem é só medo com um pouquinho de fé. Os funcionários mais antigos já me olhavam com aquela mistura de pena e desconfiança. Eles sabiam que não era um lugar fácil de trabalhar. Não porque o patrão fosse ruim, mas por causa de um cliente em especial. Bastava alguém sussurrar o nome Fabrício Duarte, que o silêncio caía como um trovão. Diziam que ele era um milionário arrogante, dono de metade dos imóveis do bairro, e que humilhava qualquer um que ousasse contrariá-lo. E eu, que mal sabia equilibrar 2 xícaras, já sentia o frio na barriga só de ouvir falar dele. Naquela manhã, ainda antes das 9, alguém cochichou. Ele chegou. O ar pareceu mudar, pesado como chumbo. Fabrício entrou como se fosse dono do lugar. Passos firmes, terno impecável, e um olhar que parecia cortar a alma de quem o encarasse. Eu nunca tinha visto tanta prepotência estampada no rosto de um homem. Os garçons mais velhos se apressaram, ajeitaram as mesas, e até o gerente ficou pálido. Era como se todos se encolhessem diante dele, esperando o próximo ataque. Eu fiquei parada com a bandeja na mão, sem saber se devia me esconder ou me aproximar. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do salão. Fabrício olhou em volta, encontrou uma cadeira de canto e se jogou nela como se fosse um trono. O silêncio tomou conta. Só o barulho da máquina de café tentava disfarçar o clima. Ele cruzou as pernas, pegou o celular e, sem levantar a cabeça, soltou um "anda logo, quero meu pedido". A frieza daquelas palavras me atravessou como navalha. Eu não tinha opção. Era a minha vez de atendê-lo. Caminhei com as pernas trêmulas, quase tropeçando no avental. Aproximei-me com o sorriso mais educado que consegui fingir e perguntei: "Bom dia, senhor, o que vai querer?" Ele levantou os olhos devagar, como quem avalia uma mercadoria barata na feira. Com um tom debochado, respondeu: "Quero o de sempre, e se errar não precisa voltar amanhã." Eu engoli seco, mas mantive a postura. Era meu primeiro dia, eu não podia vacilar. Enquanto preparava o pedido, percebi que os clientes ao redor observavam em silêncio, uns curiosos, outros aflitos. Parecia uma peça de teatro em que todos sabiam o final, menos eu. Um senhor me fez sinal com a cabeça, como quem diz: "Força, menina." E aquilo me deu um sopro de coragem. Eu poderia não ter dinheiro nem status, mas tinha a dignidade que herdei da minha família. E ninguém, por mais rico que fosse, teria o direito de me roubar isso. Voltei com o pedido nas mãos, o coração disparado. Coloquei a bandeja na mesa. Ajeitei as xícaras com cuidado, mas foi aí que aconteceu. Uma das colheres escorregou e caiu no chão. O barulho ecoou pela cafeteria como um trovão. Fabrício me olhou com um sorriso torto. O tipo de sorriso que não tem nada de alegria, apenas veneno. Ele se inclinou para a frente e em voz alta disse: "Pega essa porcaria do chão com a boca. Quero ver se você serve para alguma coisa." O silêncio foi absoluto. Os clientes prenderam a respiração, os funcionários baixaram a cabeça e eu senti o rosto pegar fogo. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Naquele instante, todo o peso do mundo estava sobre mim.
Poderia me curvar, poderia obedecer e sair dali humilhada como todos esperavam. Mas algo dentro de mim dizia que não, que aquele seria o momento de decidir quem eu realmente era. Com a alma em chamas, ergui os olhos para ele e respirei fundo. Senti uma força que não era minha, como se todas as mulheres que já foram pisadas pela arrogância de homens poderosos estivessem comigo. E sem baixar a cabeça, eu disse: "O senhor derrubou? Então é o senhor quem deve pegar." O salão inteiro congelou. E naquele segundo eu sabia, minha vida nunca mais seria a mesma. Depois que as palavras saíram da minha boca, parecia que o tempo tinha parado. O salão inteiro estava em silêncio. Só se ouvia o barulho distante dos carros na avenida. Fabrício ergueu as sobrancelhas, surpreso, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Eu sentia o coração disparar dentro do peito, mas mantive a cabeça erguida. Por dentro, minhas pernas tremiam, mas por fora eu mostrava firmeza. E foi essa coragem que começou a mudar tudo naquele lugar. Ele riu com desdém, uma risada seca que ecoou entre as paredes da cafeteria. "Você não sabe com quem está falando, novata", disse ele, inclinando-se sobre a mesa, tentando me intimidar. Mas naquele momento, eu percebi que o poder dele não estava na riqueza, e sim no medo que todos tinham de enfrentá-lo. Foi aí que entendi. Se eu não me calasse, talvez abrisse caminho para que outros também não se calassem. Essa consciência me deu ainda mais força para manter o olhar fixo no dele. Os clientes estavam inquietos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros se entreolhavam, como se quisessem me apoiar, mas não ousassem abrir a boca. Eu sentia os olhares pesando sobre mim e, ao mesmo tempo, me fortalecendo. Era como se cada pessoa naquele salão esperasse que eu fizesse aquilo que todos desejavam fazer, mas nunca tiveram coragem. Aquele silêncio coletivo tinha gosto de esperança misturada com medo. E eu, no meio de tudo, só conseguia pensar: não volto atrás. Fabrício bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. Sua voz saiu alta, quase um grito. "Você vai se arrepender, menina." Mas quanto mais ele tentava me intimidar, mais clara ficava a diferença entre nós. Ele tinha dinheiro, sim, mas eu tinha dignidade. Ele tinha poder, mas eu tinha a coragem de quem sabe o valor de um trabalho honesto. Essa era a única riqueza que ninguém poderia me tirar. Que naquele instante, isso era maior do que qualquer ameaça. A gerente da cafeteria, uma senhora chamada Dona Lúcia, se aproximou aflita pedindo calma. Ela me puxou pelo braço, cochichando: "Isadora, não faça isso, você vai perder o emprego." Mas eu balancei a cabeça, sentindo que aquele não era apenas um embate entre patrão e funcionária, ou cliente e garçonete. Era uma batalha entre o abuso e o respeito. Eu sabia que talvez saísse dali sem salário, mas pelo menos sairia com a consciência limpa. E essa certeza me sustentava. "A arrogância não paga minhas contas, Sr. Fabrício", respondi com a voz firme. O salão pareceu respirar junto comigo. Um rapaz sentado perto da porta murmurou: "Isso mesmo", mas logo baixou a cabeça com medo de ser ouvido. Até os funcionários, que antes pareciam encolhidos, agora levantavam os olhos discretamente, como se finalmente alguém tivesse aberto uma brecha na muralha que os prendia. Era como uma faísca acendendo no meio da escuridão, e eu sabia que não poderia apagar essa chama. Fabrício me olhou como quem encara uma formiga atrevida no meio do caminho. "Você acha que pode me enfrentar? Eu compro essa cafeteria amanhã e mando derrubar esse lugar com você dentro", disse ele, com a voz carregada de desprezo. Mas quanto mais ele falava, mais o ridículo da situação ficava evidente para todos. Um homem tão rico, tão poderoso, gastando energia para humilhar uma garçonete novata. Era como um leão tentando esmagar um pardal. Mas o leão esquecia que até pardais sabem voar. Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dele e disse: "O senhor pode ter dinheiro para comprar prédios inteiros, mas nunca vai ter o suficiente para comprar respeito." Foi como jogar gasolina no fogo. O salão inteiro prendeu o ar, esperando a explosão. Fabrício apertou os punhos, o rosto vermelho, mas não conseguiu responder de imediato. Pela primeira vez, ele parecia sem palavras. E naquele instante, eu percebi que, mesmo sem querer, eu tinha exposto a fraqueza dele para todos. As mãos dele tremiam de raiva, mas os olhares em volta já não eram mais de medo. Eram de indignação. Era como se a coragem tivesse se espalhado como perfume no ar. Eu via nos olhos das pessoas a vontade de bater palmas, de me apoiar,
mas o medo ainda segurava cada gesto. Mesmo assim, eu sabia que o silêncio deles não era de submissão, e sim de expectativa. Eles esperavam para ver até onde eu iria, e eu não pretendia parar. Foi nesse clima de tensão, com as paredes quase vibrando de energia contida, que Fabrício se levantou. Ele estava furioso, o corpo inteiro rígido, e disse em tom de ameaça: "Você vai pagar caro por isso, novata. Pode escrever." Mas dentro de mim, em vez de medo, eu sentia apenas uma certeza. Aquele era só o começo, e se eu tinha enfrentado o primeiro golpe, estava pronta para os próximos. Porque, no fundo, eu sabia que ainda havia muito mais a ser revelado. Fabrício saiu da cafeteria naquele dia, com o rosto vermelho de ódio, deixando para trás um rastro de silêncio sufocante. Eu fiquei parada, respirando fundo, tentando entender a dimensão do que havia acontecido. Meus colegas vieram até mim, alguns assustados, outros quase sorrindo, mas ninguém tinha coragem de falar muito. Parecia que todos sabiam que aquela história ainda não tinha acabado. E eu também sabia. Homens como Fabrício não engolem ofensas sem devolver em dobro. As horas seguintes foram as mais longas do meu primeiro dia de trabalho. Eu atendia clientes com um sorriso nervoso, mas por dentro minha mente estava em alerta. A cada porta que abria, eu esperava vê-lo de volta, talvez trazendo problemas maiores. Dona Lúcia me puxou para o canto e disse: "Menina, você não sabe no que se meteu. Esse homem tem o costume de destruir quem atravessa o caminho dele." Eu engoli seco, mas respondi: "Então é hora de alguém mostrar que ele não é invencível." Na manhã seguinte, a cidade já comentava sobre o ocorrido. Na praça em frente à igreja, eu ouvi duas senhoras conversando. "Você soube da novata que enfrentou o Fabrício?" Dizem que ela não baixou a cabeça, nem quando ele gritou. Eu passei por elas com o coração acelerado, sem me identificar, mas por dentro sentia uma mistura de medo e orgulho. Aquele episódio tinha saído das paredes da cafeteria e se espalhado como fogo em capim seco, e eu sabia que ele não ia deixar isso barato. Não demorou muito para que Fabrício voltasse, dessa vez acompanhado de dois homens enormes, vestidos como seguranças particulares. Eles entraram na cafeteria com passos firmes, ocupando o espaço como se fosse deles. Fabrício fez questão de chamar a atenção de todos, batendo palmas e dizendo alto: "Vim ver se a funcionária atrevida ainda tem coragem de repetir aquelas palavras." O silêncio tomou conta outra vez, mas agora o clima era de expectativa. Todos olhavam para mim. Eu senti um frio na espinha, mas permaneci no balcão segurando firme a bandeja. Meu coração dizia que era hora de me levantar de novo, mesmo que as pernas tremessem. Fabrício se aproximou e, com um sorriso venenoso, disse: "Então, novata, vai me desafiar mais uma vez?" Antes que eu respondesse, puxei o celular discretamente do bolso do avental. Liguei a gravação e disse em voz alta: "Claro, senhor Fabrício, mas dessa vez vou registrar tudo o que acontecer." O salão inteiro pareceu despertar naquele instante. Alguns clientes endireitaram as costas, outros sussurraram entre si, e eu percebi que agora não estava sozinha. Fabrício ficou visivelmente desconfortável, e sua expressão mudou por um segundo. Ele percebeu que o jogo estava virando. O poder dele sempre esteve no silêncio e no medo, mas diante de uma câmera, diante da possibilidade de exposição, até os mais arrogantes recuam. E foi isso que vi nos olhos dele, mesmo que ele tentasse disfarçar. "Você acha que um celular pode contra mim?" Jair debochou, tentando retomar o controle. Mas eu mantive o olhar fixo, a voz firme, e disse: "Não é o celular que vai contra o senhor, é a verdade. E essa não tem preço que o seu dinheiro compre." As palavras ecoaram, e eu pude ouvir um murmúrio de aprovação vindo de uma mesa ao fundo. Fabrício olhou para os capangas, talvez esperando apoio, mas até eles pareciam hesitar. O jogo de forças já não era tão simples quanto antes. Dona Lúcia tentou intervir mais uma vez, nervosa, pedindo calma e paz. Mas eu sabia que aquele momento não podia ser desperdiçado. Eu estava arriscando meu emprego, talvez minha segurança, mas também estava defendendo algo muito maior, a dignidade de todos que já tinham sido humilhados por ele. "Pode tentar me ameaçar, senhor Fabrício, mas dessa vez todo mundo vai saber quem o senhor realmente é", completei, erguendo o celular. O silêncio se transformou em tensão palpável. Fabrício, furioso, bateu na mesa outra vez, mas agora o gesto não tinha o mesmo efeito. O olhar das pessoas já não era mais de submissão e sim de indignação.
Alguém murmurou em voz alta: "Chega disso." Foi como um estalo. Ele percebeu que, pela primeira vez, o medo não era absoluto. Pela primeira vez, alguém havia se levantado de frente para ele e mostrado que arrogância não é sinônimo de poder. E eu sabia, dentro do meu peito, que essa batalha estava só começando. Ele se inclinou para mim, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de ameaça. "Você não sabe o que está fazendo, menina. Vai se arrepender para o resto da vida." Eu respirei fundo e respondi, olhando firme: "Pois então me faça arrepender, Sr. Fabrício. Estou esperando." E foi assim, com esse desafio, que a guerra começou de verdade. A noite caiu pesada sobre Belo Horizonte, quando ele voltou acompanhado, e a cafeteria parecia menor, como se tivesse encolhido por medo. Entraram 3 homens grandes, passos que mexiam no chão, e o cheiro do café ficou misturado ao suor e ao medo. Eu os vi pelo canto do olho, enquanto ainda secava um copo. O avental parecia mais quente do que devia. O milionário arrogante caminhava como quem desfia poder, olhando para as pessoas como se fossem peças de xadrez. Naquele instante, entendi que aquilo não era mais só um ataque à minha dignidade. Era um teste para ver até onde eu ia aguentar. Eles se sentaram, fizeram pose, e o líder dos capangas ficou olhando para o celular como se tivesse ordens. Um deles encostou no balcão e soltou uma risada curta, de desdém. Parecia que nada no mundo poderia abalá-los. Eu sentia o olhar de todo mundo em mim. Alguns com medo, outros com curiosidade, como quem espera acidente de carro na estrada. Dona Lúcia tentou manter a calma, servindo água, falando baixo, mas a tensão andava como vapor pela cozinha. Eu pensei na minha avó, que sempre dizia: "Se vão mexer com você, ponha sua coragem na frente e não deixe o medo mandar." Fabrício pediu o mesmo de sempre, fazendo drama com o cardápio, como quem decide o destino de alguém. Enquanto eu preparava, senti as mãos tremendo, mas fui reta. Treino e necessidade ensinam a fazer com pressa e cuidado. Um dos capangas pegou uma moeda do bolso e deixou cair no chão de propósito, só para ver a minha reação. Pequena crueldade com gosto de brinquedo. Senti o estômago gelar, mas não respondi com ira. Respondi com silêncio e profissionalismo, porque humilhação no trabalho às vezes pede inteligência, não briga. Serve o pedido. Coloquei a bandeja com firmeza, como quem deposita honra em cima da mesa. Quando voltei, ele falou alto, para que todo mundo ouvisse: "Essa novata promete ser interessante." Riram. Alguém no fundo tossiu, e eu percebi que alguém tinha ligado o celular para gravar. A luz vermelha piscava discreta na bolsa de uma cliente. Foi como se o universo, que parecia visitá-lo sempre para obedecer, tivesse resolvido registrar a verdade. Senti esperança nascer na garganta igual pão quente saindo do forno. Simples, sincera, rápida. A gravação mudou a dinâmica. O cliente abusivo perdia um pouco do seu escudo quando sabia que suas palavras tinham testemunhas. Os segundos seguintes foram um jogo de olhares. Fabrício tentou fabricar um insulto, mas a câmera do celular já brilhava na mesa, como um juiz silencioso. Ele tentou humilhar com voz alta, com sarcasmo, com feito de dono, mas eu notava que a plateia agora olhava diferente. Não era curiosidade somente, era expectativa. Uma senhora à janela levantou a mão, fez sinal discreto para outra que gravava e pronto. A rede de gente que não tolera injustiça começava a formar um círculo invisível. Eu respirei fundo e senti que a coragem se espalhava como cheiro de bolo no bairro. Foi então que um dos capangas se levantou e veio até o balcão, querendo intimidar perto demais. A mão dele pousou no balcão com força, quase derrubando a caixa de biscoitos, e senti o choque passar pela madeira até minhas mãos. Mas em vez de recuar, eu peguei o celular que estava no meu bolsinho e, com voz que eu não sabia ser tão firme, disse: "Se tocar em mim, eu chamo a polícia e mostro o vídeo." A sala quase explodiu. O homem recuou surpreso, porque a ameaça da lei pesa onde o dinheiro fingia pesar mais. O líder dos capangas fez uma cara que misturava raiva e dúvida. Ele olhava a porta como quem procura uma saída. Percebi então que o poder do milionário era mais teatral do que real quando colocado frente a testemunhas. Alguém da mesa do lado batia a perna nervosa e uma criança, sem entender, apontou o dedo. Eu me lembrei da minha filha pequena, imaginando o que eu queria que ela aprendesse de mim, que nunca se calasse diante da injustiça. Essa lembrança me deu um norte
e afastou o tremor das pernas. Fabrício, sentindo-se exposto, arriscou um suborno grosseiro, daqueles que caem como moedas sujas na mesa. Eu pago o mês que você perder. Só calhe a boca. Era uma oferta que cheirava a esmola com insulto. Eu olhei nos olhos dele e vi uma mistura de fatiga e arrogância. O dinheiro era o mesmo, mas o valor mudava com a coragem das pessoas. Respirei e disse não. Recusar o suborno foi como devolver um prato quebrado sem lixar. A recusa para muitos parecia loucura, mas para mim era a preservação da minha identidade. A gravação naquele momento ficou mais importante do que nunca. Uma cliente que tinha vindo da faculdade disse: "Isso vai parar nas redes, senhora. A gente pode ajudar." E eu percebi que a cidade inteira, com seus mercados, suas praças e sua fama pequena, começava a se articular como uma força. A humilhação no trabalho, que antes parecia privada, tornava-se pública e o milionário arrogante perdia pontos no tribunal da opinião. Tudo aquilo me mostrava que resistência coletiva é uma moeda que vale mais que notas soltas. Quando eles saíram, a porta fechou como quem marca um capítulo, e o barulho de passos foi diminuindo pela rua escura. Depois que a noite terminou, várias pessoas vieram falar comigo, ofereceram testemunho, prometeram postar o vídeo, me deram palavras que aquecem mais que sopa no inverno. Voltei para casa exausta, mas com o sentimento de que a história estava virando, que a cidade não deixaria aquilo passar sem resposta. E eu, garota de rua que virou garçonete, aprendi naquela noite que coragem às vezes se constrói com pequenas ações e testemunhas dispostas a dizer a verdade. Na manhã seguinte, a tensão ainda rondava a cafeteria como cheiro de café queimado que não vai embora. Fabrício não se deu por vencido. Voltou com mais raiva. E dessa vez trouxe gente de fora para tentar virar o jogo. 3 fiscais da prefeitura apareceram de repente, pedindo documentos, verificando validade dos produtos, questionando o alvará. Dona Lúcia suava em bicas, aflita, tentando responder a tudo. Eu, de avental apertado, percebi claramente. Não era fiscalização, era retaliação. Era o poder e o dinheiro tentando calar o que a dignidade tinha gritado. As prateleiras foram reviradas. Cada detalhe parecia motivo para a multa. Um dos fiscais anotava no caderno com prazer quase maldoso, como se estivesse cumprindo ordens invisíveis. Eu via o desespero nos olhos dos colegas, todos temendo que a cafeteria fosse interditada. E, no fundo, todos sabiam quem estava por trás daquilo. Fabrício, do outro lado da rua, observava de dentro do carro vidro escuro um vulto arrogante esperando a vitória. Era como se dissesse: "Viu só, quem manda sou eu." Enquanto isso, fornecedores começaram a ligar um atrás do outro, avisando que não poderiam mais entregar mercadoria. Café, leite, pão, tudo começava a faltar. As desculpas eram esfarrapadas, mas a verdade era clara. Fabrício estava usando sua influência para isolar a cafeteria, para cortar cada fio de sustento. Eu ouvia as ligações e sentia a revolta crescer como fermento. O que ele não entendia era que a fome da injustiça cria força ainda maior em quem não tem nada a perder. Naquele clima de pressão, vieram boatos de sabotagem. Uma máquina de café amanheceu quebrada e ninguém sabia dizer como. O estoque apareceu bagunçado, como se alguém tivesse entrado à noite. Era a tentativa de transformar o lugar em ruína, de sufocar lentamente. Dona Lúcia chorava no escritório, dizendo que não tinha mais forças para lutar. Mas eu coloquei a mão no ombro dela e falei: "Não é só a senhora que luta, é toda a cidade olhando. E se a gente recuar, ele vence." Os clientes começaram a notar a diferença. Alguns vinham e não encontravam seus pedidos. Outros se revoltavam com a demora, e havia quem desistisse de ficar. A cafeteria estava sendo destruída não só por dentro, mas na reputação também. E mesmo assim, havia aqueles que permaneciam como uma resistência silenciosa. Um grupo de estudantes passou a se reunir ali, dizendo que se a cafeteria caísse, a cidade inteira perderia um pedaço da sua história. Eles começaram a postar fotos, a compartilhar vídeos, a dar voz à luta. Eu sabia que cada ataque de Fabrício tinha um objetivo: me quebrar. Ele queria que eu desistisse, que eu saísse pela porta e nunca mais voltasse. Mas quanto mais ele empurrava, mais firme eu me sentia. Era como se cada humilhação no trabalho, cada afronta, fosse uma forja que me tornava mais resistente.
Eu não era apenas a garçonete novata. Eu já carregava nos ombros o peso da dignidade de muitos. E era esse peso que me mantinha de pé. Uma tarde, um cliente antigo, seu Arnaldo, veio até mim e disse: "Menina, se segure firme. Esse homem não manda em tudo. A cidade já está do seu lado." As palavras dele caíram como chuva em terra seca, porque no fundo eu sabia que era verdade. O poder de Fabrício tinha rachaduras, e cada pessoa que se revoltava era mais uma fenda no muro que ele tentava erguer. E quanto mais ele pressionava, mais ficava claro para todos que a arrogância dele escondia medo. As ameaças continuavam. Cartas anônimas chegaram, recados no portão da cafeteria, até mensagens no meu celular de números desconhecidos. Diziam que eu devia calar a boca antes que fosse tarde. Eu lia aquilo com a mão tremendo, mas no fundo sentia raiva, não medo, porque eu já tinha ido longe demais para recuar. E se eles achavam que podiam me dobrar com palavras, não sabiam nada sobre a força que nasce da injustiça. Dona Lúcia pensava em fechar as portas por uns dias, mas eu pedi que não. Disse que se fechássemos, seria como dar a vitória de bandeja. Era preciso resistir, nem que fosse servindo café frio em xícara lascada, porque o que mantinha aquela cafeteria de pé não era o luxo, era o coração que batia dentro dela. E esse coração já era de toda a cidade. Fabrício podia ter dinheiro para comprar paredes, mas nunca teria alma para sustentar um lugar como aquele. No fundo, eu sabia, o pior ainda estava por vir. Porque homens como ele, quando percebem que não conseguem vencer pelo medo, recorrem a golpes ainda mais baixos. E eu já sentia no ar o cheiro de novos ataques. Mas o que ele não sabia era que quanto mais tentasse me esmagar, mais alto eu me levantaria. E esse era só o começo da virada. Os dias seguintes foram uma tempestade. Primeiro vieram os boatos, depois os acidentes encenados. Uma cliente apareceu dizendo ter encontrado um caco de vidro dentro do bolo. Outro jurou ter achado um fio de cabelo no café. Tudo armado, tudo exagerado, mas suficiente para gerar fofoca. As redes sociais começaram a borbulhar com comentários maldosos. A reputação da cafeteria era alvo. E no meio de tudo isso, eu sentia o peso do olhar de Fabrício, sempre à distância, sempre se alimentando do caos. Numa manhã chuvosa, chegaram duas mulheres gritando no salão, acusando a cafeteria de intoxicar seus filhos. A confusão foi tão grande que até a polícia precisou ser chamada. Mas o detalhe que poucos perceberam era que as mulheres eram pagas, gente que ninguém da cidade conhecia. Eu mesma vi uma delas entrando no carro de Fabrício mais tarde. Foi como se o véu caísse de vez, e a certeza de que ele estava por trás de cada golpe me encheu de uma mistura de medo e raiva. O jogo estava ficando cada vez mais sujo. Dona Lúcia estava desesperada, prestes a entregar os pontos. Ela dizia que não tinha como vencer alguém tão rico, tão influente, com tantos contatos. Eu a olhava e lembrava da minha mãe, que sempre dizia: "Quem luta por justiça nunca está sozinho, mesmo que pareça." E essa frase ecoava dentro de mim, porque apesar de toda a pressão, havia algo maior se formando. A cidade começava a enxergar a verdade. E quando a verdade aparece, até o silêncio dos tímidos se transforma em grito. Foi numa dessas tardes que um cliente antigo, jornalista aposentado, se levantou em pleno salão. Ele disse em voz firme: "Isso tudo é armação. Eu vou escrever e mostrar quem está por trás." A cafeteria inteira bateu palmas, e Fabrício, que tinha acabado de entrar, ficou sem reação por alguns segundos. Eu vi no rosto dele a fúria misturada com surpresa. Ele não estava acostumado a ser desmascarado em público. Que a partir dali, percebi que cada mentira inventada poderia se transformar em prova contra ele. Os capangas, antes confiantes, agora andavam inquietos. Um deles, nervoso, deixou escapar uma frase: "Isso vai dar ruim pra gente." Eu percebi que até dentro do grupo de Fabrício havia rachaduras. E essas rachaduras eram a oportunidade perfeita para resistir. Eu continuei firme, atendendo, sorrindo, mostrando que não recuaria. Era uma forma de dizer para todos que o dinheiro dele podia pagar muitas coisas, mas não podia comprar minha dignidade. E quanto mais eu me mantinha de pé, mais gente se levantava comigo. O ápice aconteceu numa noite de sábado. Um vídeo circulou mostrando claramente Fabrício entregando um envelope a uma das mulheres que havia encenado a intoxicação. O vídeo viralizou nos grupos de WhatsApp da cidade, em questão de horas.
A mentira desmoronava e a máscara caía. Aquele homem que se achava intocável começava a ser visto como vilão de verdade. E eu sabia. A partir dali não era só uma luta dentro da cafeteria. Era uma batalha na frente de toda a cidade. No dia seguinte, ele apareceu transtornado, tentando se explicar. Disse que tudo era invenção, que os vídeos eram manipulados, que não passava de fofoca. Mas ninguém acreditava mais. As pessoas riam baixo, balançavam a cabeça, e até os clientes mais ricos se afastavam. A autoridade que ele ostentava estava em pedaços. Eu ouvi falar alto, ameaçar, mas as palavras não tinham mais peso. Ele parecia um gigante de barro, desmoronando diante de todos. E isso foi mais forte do que qualquer resposta minha. Eu me sentia cansada, claro, mas havia dentro de mim um orgulho silencioso, não por mim, mas por cada pessoa que encontrava coragem de não se curvar. As mulheres que antes cochichavam de medo, agora falavam abertamente contra ele. Os funcionários que se encolhiam agora me olhavam nos olhos e diziam: estamos juntos. Era como se um muro tivesse caído, e atrás dele houvesse um povo inteiro esperando para respirar. E Fabrício, acostumado a mandar sozinho, não sabia lidar com isso. Mas eu também sabia que ele não desistiria facilmente. Um homem como ele não aceita a derrota sem tentar derrubar o inimigo junto. O silêncio dele naqueles dias seguintes era mais assustador do que os ataques. Eu sentia que algo maior estava sendo tramado, algo que talvez fosse além da cafeteria. As ruas pareciam sussurrar perigo, e eu não podia baixar a guarda, porque no fundo, essa batalha estava apenas começando a revelar o que realmente estava em jogo. E foi nesse clima de tensão, com a cidade inteira em suspense, que a maior reviravolta da minha vida aconteceu. Uma revelação que mudaria tudo, que explicaria por que eu nunca tive medo de olhar aquele homem nos olhos. Que essa revelação não viria de uma fofoca ou de um vídeo, mas de um segredo que estava guardado há anos, esperando o momento certo para vir à tona. Eu nunca vou esquecer aquele fim de tarde. O céu de Belo Horizonte estava pintado de vermelho e dourado, e a cafeteria já não parecia a mesma depois de tantas batalhas. Foi quando um carro preto estacionou bem em frente, chamando a atenção de todos. De dentro saiu um senhor de cabelos grisalhos, elegante, com um olhar sereno, mas firme. Ele entrou devagar, cumprimentando clientes e funcionários, e pediu para falar com a gerente. O clima ficou pesado, porque todos imaginavam que era mais uma ameaça disfarçada. Dona Lúcia correu para atendê-lo, nervosa, mas o homem sorriu com calma. Disse apenas: quero conversar com a jovem chamada Isadora. Meu coração disparou. Eu me aproximei, sem entender o motivo de tanta formalidade. Quando fiquei diante dele, senti algo estranho. O jeito como ele me olhava não era de um estranho qualquer. Era como se houvesse reconhecimento, uma memória silenciosa. Ele pediu que sentássemos num canto reservado, e com a voz embargada, começou a falar de um passado que eu nunca imaginei ouvir. Isadora, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Ele começou. Contou que anos atrás havia tido um relacionamento escondido com minha mãe, que eu era fruto desse amor nunca assumido, e que por vergonha e medo de perder sua família, ele se afastou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Senti o chão fugir sob meus pés. O homem diante de mim era ninguém menos que o verdadeiro dono da cafeteria, o empresário por trás de toda a rede. E ele era meu pai. As palavras ficaram presas na garganta. Eu pensei na minha infância difícil, nas noites em que minha mãe trabalhava dobrado para me sustentar, nos dias em que faltava arroz no prato. E agora vinha a revelação. Eu, a garçonete novata humilhada, era filha do homem mais respeitado daquele bairro. Por que o senhor nunca procurou por mim? Perguntei com a voz tremendo. Ele abaixou a cabeça e disse: a covardia me roubou esses anos, mas não vai me roubar a chance de reparar. Enquanto isso, Fabrício entrou, como sempre, espalhafatoso. Mas dessa vez encontrou o inesperado. Seu rival sentado ao meu lado. O milionário arrogante perdeu a postura por um segundo, como se tivesse levado um soco invisível. O que esse velho está fazendo aqui? Ele disparou. Meu pai levantou-se com dignidade e respondeu: estou onde sempre deveria ter estado, ao lado da minha filha. O salão inteiro engasgou de surpresa. Pela primeira vez, Fabrício parecia realmente sem controle da situação. Ele tentou rir, debochar, mas ninguém riu junto. O peso da revelação caía como tijolos.
O homem que ele vinha tentando destruir era agora parte de uma família que tinha raízes na própria cafeteria. Eu não era apenas uma funcionária, eu era herdeira. As mesas se agitaram, clientes cochichavam, e a notícia parecia se espalhar pelo ar como pólvora. Fabrício percebeu que havia perdido uma das suas armas mais fortes, a de me tratar como insignificante. Eu mesma ainda não sabia como reagir. Parte de mim queria abraçar aquele pai que nunca tive. Outra parte sentia raiva por todos os anos de silêncio. Mas naquele momento, percebi que não se tratava só de mim. Era sobre a luta contra a humilhação, contra o abuso, contra a arrogância. Se o senhor realmente quer ser meu pai, então fique ao meu lado nessa batalha, porque eu não vou abaixar a cabeça para ele. Respondi apontando para Fabrício. O salão explodiu em aplausos contidos. Fabrício saiu transtornado, xingando, dizendo que tudo era armação. Mas ninguém acreditou. A revelação já tinha força própria, e a cidade não demoraria a comentar. Eu via nos olhos das pessoas um brilho diferente, a certeza de que aquela guerra já não era apenas de uma garçonete contra um milionário arrogante. Era a história de uma filha que reencontrava o pai, e juntos poderiam enfrentar até os mais poderosos, e isso mudava completamente o jogo. Meu pai colocou a mão sobre a minha e disse: "Não vou te abandonar de novo. Se ele quiser continuar essa guerra, vai ter que enfrentar não só você, mas também a mim." Eu engoli o choro, respirei fundo e pela primeira vez me senti realmente protegida. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que isso não encerrava nada. Pelo contrário, só aumentava as chamas da fúria de Fabrício. Naquela noite, ao fechar a cafeteria, olhei para as luzes da cidade e senti que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Eu não era mais só uma novata tentando se firmar. Eu era parte de uma história maior, cheia de segredos, arrependimentos e reviravoltas. E se Fabrício achava que iria me dobrar, agora ele teria que enfrentar não só minha coragem, mas também o sangue que corria em minhas veias. E essa revelação seria apenas o começo de um novo capítulo. A notícia da revelação se espalhou pela cidade mais rápido do que fumaça em dia de vento. No mercado, na praça, na fila do ônibus, todo mundo comentava: "Você sabia que a novata da cafeteria é filha do dono?" Era como se, de repente, minha vida tivesse virado novela exibida em praça pública. Eu sentia os olhares curiosos e as perguntas disfarçadas em cada esquina. Parte de mim se envergonhava, mas outra parte entendia que agora havia uma força diferente me protegendo. Não era só minha coragem. Era também um sobrenome que, gostasse ou não, carregava peso. Fabrício, claro, não aceitou ser derrotado tão facilmente. Ele voltou à cafeteria poucos dias depois, com o mesmo ar arrogante, mas agora misturado com uma fúria quase doentia. Dessa vez, não trouxe só palavras afiadas, trouxe planos escuros. Começou a espalhar que o estabelecimento não tinha condições de funcionar, que meu pai era corrupto, que eu era uma impostora tentando se aproveitar. A cada frase venenosa, ele tentava minar a confiança das pessoas. Era o jogo do poder. Destruir não com socos, mas com suspeitas. Não demorou muito para aparecerem fiscais de novo, dessa vez com pranchetas e olhares mais ameaçadores. Eles queriam documentos, licenças, notas fiscais. Tudo com a clara intenção de encontrar qualquer falha para fechar as portas. Meu pai os enfrentava com calma, mostrando cada papel, cada autorização. Eu via nele uma firmeza que não conhecia, e aquilo me inspirava. Mas por dentro, sabia que o dinheiro de Fabrício comprava mais do que ameaças. Comprava influências que nem sempre se enxergam. Era uma guerra invisível, que se travava fora das paredes da cafeteria. Os fornecedores, que já tinham recuado antes, começaram a cortar de vez o contato. O leite não chegava, o pão atrasava, e até o café, alma do lugar, passou a faltar. Clientes fiéis se revoltavam. Diziam que aquilo era injustiça, mas sabiam a origem do problema. A cada ataque, ficava mais claro que Fabrício estava disposto a qualquer coisa para nos ver no chão. Ele queria provar para todos que ninguém o desafiava, e saía ileso. Que, ao mesmo tempo, cada gesto dele só deixava evidente o desespero de quem sentia a máscara escorregar. As noites se tornaram pesadas. A cada barulho na rua, eu pensava que alguém poderia estar tentando invadir, plantar provas, inventar novos acidentes.
Uma madrugada, realmente encontramos a porta arrombada e a cozinha toda revirada. Mas nada foi levado. Era sabotagem pura. Ver aquela bagunça me revoltou de um jeito que nunca tinha sentido. Eu limpei cada canto com as próprias mãos, como quem reconstrói não só um espaço, mas também a própria força. Não seria um milionário arrogante que me tiraria o direito de lutar pelo que era meu. A cidade, no entanto, já não estava cega. Muitos clientes começaram a se organizar, postando nas redes denunciando o abuso. O vídeo da revelação já corria solto, e os boatos das sabotagens também. Pessoas que antes tinham medo de se expor começaram a aparecer, oferecendo apoio, até ajuda financeira. Era como se a dignidade tivesse se tornado contagiosa. Cada palavra minha, cada recusa em me curvar, tinha se transformado em símbolo para outros. E Fabrício, sem perceber, acabava me fortalecendo cada vez mais, mas ele não recuava. Uma manhã chegou com uma expressão calculada e disse alto para todos ouvirem: podem gravar, podem espalhar, nada vai impedir que eu destrua essa menina e esse lugar. A cidade é minha, e quem não aceitar vai sentir as consequências. O silêncio que se seguiu foi de puro choque, mas dentro de mim eu já não sentia medo. Sentia apenas uma determinação gelada, como aço forjado em fogo. Se ele queria guerra, eu estava pronta para enfrentar até o fim. Meu pai tentou me proteger, dizendo que eu deveria me afastar, deixar ele cuidar da situação. Mas eu sabia que não podia. Aquela luta tinha começado comigo, com a colher que caiu no chão, com a humilhação que recusei aceitar. E agora era muito maior do que eu mesma. Era sobre provar que poder e dinheiro não são passaporte para esmagar os outros. Olhei nos olhos dele e disse: pai, não foi você quem levantou a cabeça diante dele, fui eu. E não vou abaixar agora. Era difícil dormir, difícil respirar, mas havia algo dentro de mim que não me deixava desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse fé, talvez fosse só teimosia. Mas cada vez que eu pensava em desistir, lembrava do olhar de Fabrício, cheio de desprezo, tentando me reduzir a nada. E eu sabia que não poderia dar esse gosto a ele. Porque se eu cedesse, seria como dar permissão para que continuasse a humilhar os outros. E isso eu não permitiria. Foi assim que os dias seguintes se tornaram um jogo de resistência. De um lado, um milionário com dinheiro, contatos e capangas. Do outro, uma garçonete novata que descobria a própria força e um pai que tentava reparar o passado. No meio, uma cidade inteira que observava, julgava e começava a escolher de que lado queria estar. E no fundo, eu sentia que a escolha da cidade poderia decidir o destino de todos nós. As semanas seguintes foram um verdadeiro teatro de ameaças. Fabrício parecia disposto a transformar cada dia em um espetáculo de intimidação. Primeiro, apareceram carros estranhos estacionados em frente à cafeteria, sempre com homens de olhar duro e braços cruzados. Depois começaram pequenos acidentes, fios soltos, lâmpadas queimadas, caixas de mercadoria abertas e derramadas no chão. Tudo muito bem ensaiado, como se ele quisesse mostrar que estava sempre por perto, sempre um passo à frente. Era um jogo psicológico, e eu sabia que ele esperava me ver quebrar. Um sábado à noite, quando a cafeteria estava cheia, um dos capangas tropeçou de propósito em uma bandeja e fez questão de acusar um funcionário. Disse alto para todos ouvirem que quase se machucou gravemente. O salão ficou em choque, e Fabrício entrou logo depois, fingindo surpresa e pedindo rigor com a equipe. Eu vi a farsa com clareza, mas em vez de gritar, respirei fundo e disse apenas: curioso que os acidentes só acontecem quando o senhor está por perto. As pessoas se entreolharam, e um murmúrio de concordância percorreu o ambiente. No dia seguinte foi ainda pior. Um cliente desconhecido apareceu acusando a cafeteria de ter servido comida estragada. Ele fingia passar mal, deitando-se no chão e gritando por socorro. A cena parecia ensaiada, e uma parte da plateia caiu na armadilha. Mas outra parte já desconfiava, e foi nesse instante que uma estudante que sempre frequentava o lugar levantou o celular e começou a gravar. Perguntou em voz alta: se o senhor está passando mal, por que já tinha ambulância esperando lá fora? O silêncio foi mais revelador que qualquer prova. Fabrício, furioso, tentou controlar a situação, mas a verdade estava escorrendo pelos cantos. Cada mentira encenada começava a ser desmontada pelas câmeras dos clientes. As redes sociais se enchiam de vídeos mostrando as contradições, e a imagem dele
se despedaçava em público. Ele que antes reinava pelo medo, agora era visto como farsante, e ainda assim não parava. Quanto mais a cidade reagia, mais ele tentava criar novos truques, como se não conseguisse aceitar a derrota. Era uma queda lenta, mas inevitável. Eu via os funcionários ganhando coragem. Antes se escondiam em silêncio. Agora já falavam. Isso é armação, todos sabem. Era como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. O medo que ele espalhava por anos estava se desfazendo diante de nossos olhos. Eu sabia que não era apenas a minha voz que se levantava. Era a voz de todos que um dia tinham sido humilhados por ele. E naquele momento, percebi que o poder de Fabrício não passava de ilusão, sustentada pelo silêncio coletivo. Meu pai, ao meu lado, tentava manter a calma, mas eu notava sua preocupação. Ele dizia que Fabrício podia estar desesperado, e homens desesperados são os mais perigosos. Eu entendia, mas dentro de mim já não havia espaço para recuar. Cada ataque era mais um tijolo na muralha da minha determinação. Eu não lutava mais só por mim, mas por cada pessoa que entrou naquela cafeteria e saiu humilhada. A batalha tinha se tornado maior do que nossas mesas e xícaras. Era uma luta pelo respeito que todos merecem. Uma noite, encontrei um bilhete amassado no balcão. Última chance. Cale a boca ou vai se arrepender. Li aquelas palavras e senti um arrepio percorrer minha espinha. Mas em vez de medo, o que nasceu em mim foi revolta. Porque se eles estavam chegando a esse ponto, era sinal de que estavam perdendo. Um opressor não ameaça tanto quando tem certeza da vitória. Ele ameaça assim quando está prestes a cair. E isso me deu ainda mais força para seguir em frente. Foi nesse clima de tensão que decidi agir. Conversei com meus colegas e com alguns clientes fiéis, e todos concordaram. Era hora de desmascarar Fabrício de uma vez por todas. Não bastava resistir aos ataques. Era preciso revelar ao mundo cada detalhe do que ele vinha fazendo. E assim começamos a organizar registros, fotos, gravações, tudo o que provava a farsa. Era como montar um quebra-cabeça de injustiças. E peça por peça, a imagem verdadeira do milionário arrogante surgia diante de nós. A cidade começou a se dividir entre os que ainda temiam e os que já não tinham medo de se expor. Mas a cada dia, mais vozes se juntavam à segunda parte. O nome de Fabrício já não carregava respeito, carregava vergonha. E ele, percebendo isso, ficou ainda mais agressivo. Os capangas apareciam mais vezes, tentando impor silêncio à força. Mas até eles pareciam desconfortáveis, como soldados seguindo um general que já perdeu a guerra. Era só questão de tempo para que tudo explodisse, e explodiu. Não com bombas, mas com verdades. Foi numa manhã clara, diante de uma plateia cheia de clientes, que Fabrício foi confrontado com as provas reunidas. Cada vídeo, cada testemunho, cada mentira desmascarada estava diante dele. E naquele instante, quando todos esperavam que ele negasse, algo inesperado aconteceu. Ele começou a falar. E o que saiu da boca dele foi mais pesado do que qualquer ameaça. Era o início de uma confissão pública que ninguém imaginava ouvir. O salão inteiro ficou em silêncio quando Fabrício abriu a boca. A arrogância que sempre tingia sua voz deu lugar a um tom cansado, quase quebrado. Vocês querem a verdade? Pois vão ouvir, disse ele, olhando em volta como se já não tivesse forças para sustentar a própria máscara. Eu senti um frio na espinha. Era como se, de repente, o homem mais temido da cidade estivesse nu diante de todos. E cada palavra que saiu a seguir foi como uma bomba caindo sobre aquele chão de ladrilhos. Ele começou a falar de negócios escusos, de licitações compradas, de políticos que ele tinha no bolso. Confessou ter usado subornos para derrubar concorrentes. Admitiu que mandava sabotar quem atrapalhasse seus planos. As pessoas se entreolhavam boquiabertas, sem acreditar que estavam ouvindo aquilo em voz alta. Era o tipo de segredo que todos suspeitavam, mas ninguém imaginava que ele teria coragem, ou desespero, de expor em público. O silêncio do salão era quase ensurdecedor, só cortado pela voz dele, carregada de raiva e derrota. Sim, eu paguei fiscais. Sim, eu comprei gente que vocês achavam honestos. E sim, eu tentei acabar com essa cafeteria. Ele gritou, batendo a mão na mesa com força. Alguns clientes levaram as mãos à boca, horrorizados. Outros começaram a gravar ainda mais, levantando os celulares no ar como testemunhas de um espetáculo impensável.
Eu mesma tremia, não de medo, mas da certeza de que aquilo mudaria tudo. Fabrício estava cavando a própria cova, e não havia ninguém que pudesse salvá-lo. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, murmurava: "Meu Deus, nunca pensei ver esse homem se destruir assim." Eu a abracei de lado, mas mantive os olhos fixos em Fabrício. Parte de mim sentia pena, porque no fundo ele estava despido de qualquer orgulho. Outra parte sentia uma satisfação amarga. Durante anos ele tinha feito pessoas chorarem, se calarem, se encolherem diante de sua arrogância. Agora era ele quem se dobrava diante da verdade, sem perceber que a própria boca era seu pior inimigo. O clima no salão mudou. A tensão se transformou em um burburinho de indignação, em vozes que já não se calavam mais. Um rapaz gritou: "Isso é crime!" Uma senhora completou: "Tem que ser preso." E eu percebi que o medo tinha virado coragem coletiva. Fabrício tentava recuperar o fôlego, mas parecia cada vez mais abatido. Suava. Respirava fundo, mas continuava falando, como se estivesse preso numa corrente invisível que o obrigava a soltar tudo. Era como se a própria consciência estivesse cobrando a fatura. Ele falou de quantas pessoas tinha prejudicado, quantos negócios arruinou, até de famílias inteiras que perderam tudo por causa dele. Cada frase era um golpe em sua imagem, uma ferida aberta que sangrava diante de todos. E enquanto falava, sua voz ia ficando mais fraca, seu corpo mais pesado. Eu percebi o rosto dele ficar pálido, os olhos se revirarem levemente. Foi quando alguém gritou: "Ele não está bem!" A confissão se transformava em cena de desespero, e todos congelaram diante do inesperado. De repente, Fabrício levou a mão ao peito, cambaleou e caiu no chão. O salão explodiu em gritos, cadeiras arrastando, gente correndo em todas as direções. Um cliente tentou ajudá-lo. Outro ligou para a ambulância enquanto o corpo dele tremia. Eu, sem entender, me ajoelhei ao lado dele. Era o mesmo homem que tinha tentado me destruir, agora caído como um menino indefeso, engolido pelo próprio peso. Nunca esquecerei o som da respiração dele, entrecortada, frágil, como se a vida estivesse se esvaindo diante de mim. Meus colegas gritavam para eu me afastar, mas eu não consegui. Olhei nos olhos dele, que buscavam algo entre medo e arrependimento. Por um instante, vi o homem arrogante se desfazer, e restar apenas um ser humano à beira da morte. Minhas mãos tremiam, mas eu apertei as dele. Era como se, mesmo depois de tudo, a compaixão falasse mais alto. Porque no fundo eu sabia, salvar ou não aquele homem poderia mudar não só o destino dele, mas também o meu. A ambulância chegou rápido, mas para mim os minutos pareceram eternos. Os paramédicos entraram correndo, mediram pressão, aplicaram oxigênio. "Infarto", disseram, e tudo se encaixou. A raiva, o peso das revelações, o desgaste de uma vida inteira de abusos cobravam o preço. Enquanto o levavam, Fabrício apertou minha mão com força surpreendente. Não falou nada, mas seus olhos pediam algo que palavras não davam conta de expressar. Talvez fosse perdão, talvez fosse apenas medo de partir sozinho. Quando as portas da ambulância se fecharam, a cafeteria ficou em silêncio. Ninguém sabia se aquilo era o fim ou apenas o começo de outra reviravolta. Eu fiquei ali ajoelhada, sentindo o cheiro de café misturado ao suor e ao medo, pensando em tudo o que tinha acontecido. A cidade inteira havia visto o homem mais poderoso confessar seus crimes e cair diante da própria consciência. Mas no fundo eu sabia. O destino ainda guardava um capítulo inesperado para todos nós. A cafeteria nunca tinha ficado tão silenciosa quanto naquela noite depois da confusão. As pessoas ainda cochichavam sobre o que tinham visto, mas o vazio deixado pela ambulância ecoava dentro de mim. Fui para casa com as mãos trêmulas, sem conseguir esquecer os olhos de Fabrício pedindo socorro. A imagem dele, sempre tão altivo, caído no chão e implorando por ar, me perseguia como um fantasma. Eu sabia que o destino ainda não tinha dado a última palavra. No dia seguinte, cedo, recebi a ligação do hospital. A enfermeira pediu que eu fosse até lá, pois Fabrício queria me ver. Confesso que meu coração disparou. Parte de mim não queria ir, não depois de tudo que ele tinha feito. Mas outra parte sentia que era meu dever. Afinal, eu estava ali quando ele caiu, e fui a última pessoa em quem ele se apoiou. Respirei fundo. Coloquei meu melhor vestido simples e caminhei com passos firmes até o hospital, tentando preparar minha alma para o que viria. Chegando lá, encontrei-o no leito,
conectado a aparelhos, pálido e mais frágil do que jamais imaginei. Quando me viu, lágrimas escorreram de seus olhos e a voz saiu fraca. Isadora, eu não mereço, mas precisava falar com você. Eu permaneci de pé, sem conseguir me aproximar de imediato. Era estranho ver aquele homem, que um dia parecia dono da cidade, reduzido a um corpo vulnerável sobre lençóis brancos. E mesmo assim, algo em mim não conseguia virar as costas. Ele começou a falar com pausas longas entre as frases, como se cada palavra fosse um peso. Contou que havia perdido muita coisa na vida, inclusive a própria paz, porque viveu cercado de poder e arrogância. Disse que nunca tinha encontrado alguém que ousasse enfrentá-lo, e que isso o fez acreditar que era invencível. Você me mostrou o contrário, e por mais que eu tenha te odiado, no fundo, eu sabia que precisava ouvir um não na cara. Foi a única coisa que me fez acordar, murmurou com a respiração pesada. Sentei ao lado dele tentando controlar as emoções. Eu queria dizer que não precisava do perdão dele, que nada justificava o que tinha feito. Mas ao olhar nos olhos daquele homem quebrado, percebi que às vezes a vida nos coloca diante da escolha de repetir o ódio ou de interromper o ciclo. E naquele instante, eu escolhi a segunda opção. O Senhor me fez sofrer, fez muitos sofrerem, mas ainda assim é um ser humano. Se quer pedir perdão, peça não só a mim, mas a todos que destruiu, respondi. Ele fechou os olhos e lágrimas escorreram. Disse que queria mudar, que não sabia se teria tempo, mas queria tentar reparar. Pediu que eu não o odiasse, que o lembrasse não como o milionário arrogante, mas como alguém que ao menos tentou se redimir no fim. As palavras ecoaram fundo dentro de mim. Era difícil acreditar, difícil confiar, mas era impossível não sentir a sinceridade na fraqueza da sua voz. Era como se a doença tivesse arrancado as últimas máscaras que ele usava. Meu pai apareceu no quarto, e o silêncio entre os dois foi pesado. Por anos tinham sido rivais em negócios, mas agora estavam apenas dois homens mais velhos, um no leito, outro de pé, lembrando que o tempo não perdoa ninguém. Fabrício estendeu a mão com esforço, e meu pai, depois de hesitar, apertou. Não era amizade nem reconciliação. Era só o reconhecimento de que, no fim, todos somos frágeis. E ver aquilo me ensinou mais sobre humildade do que qualquer sermão. Passei horas naquele hospital ouvindo confissões, arrependimentos, promessas de mudança. Ele falava de criar uma fundação, de devolver parte da fortuna, de ajudar os que ele havia prejudicado. Eu escutava em silêncio, sabendo que talvez não houvesse tempo para cumprir tudo aquilo, mas entendendo que o arrependimento já era um primeiro passo. Porque, no fundo, todo ser humano precisa acreditar que pode recomeçar, mesmo que seja no último capítulo da vida. Quando saí do hospital naquela noite, a cidade parecia diferente. As luzes tinham outro brilho. O vento batia no rosto como um lembrete de que a vida é curta demais para gastar com ódio. Eu caminhava devagar, refletindo sobre tudo. Tinha enfrentado um milionário arrogante, tinha visto sua queda, e agora via sua tentativa de se reconstruir. Era como se a história tivesse dado uma volta inteira, deixando em minhas mãos a decisão de perdoar ou não. E eu sabia que essa escolha seria o próximo passo da minha jornada. No fundo do peito havia um peso e, ao mesmo tempo, uma leveza. Porque mesmo depois de toda a humilhação, eu descobria que a verdadeira vitória não estava em destruir meu inimigo, mas em não permitir que ele me transformasse em igual a ele. O perdão não apagava a dor, mas me libertava do rancor. E naquela noite, deitada na cama simples da minha casa, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. A luta não tinha acabado, mas o rumo dela estava prestes a mudar. Os dias que seguiram a internação de Fabrício foram de incerteza. A cidade inteira parecia suspensa, esperando notícias sobre sua recuperação. Alguns diziam que ele não sairia vivo do hospital, outros apostavam que voltaria ainda mais duro. Eu, no fundo, só queria que ele tivesse a chance de honrar as promessas que me fez. Não era por ele, mas pelas vidas que tinha destruído ao longo do caminho. A reparação não seria fácil, mas era necessária. Um sábado de manhã fui chamada novamente ao hospital. Fabrício, ainda pálido, me olhou com uma determinação diferente. Isadora, disse, quero que você me ajude a reparar meus erros. Se eu cair de novo, que ao menos eu tenha deixado algo de bom. Ele falou de criar uma fundação para apoiar trabalhadores humilhados, gente que perdeu tudo por causa de patrões abusivos como ele. A ideia parecia um sonho distante,
mas ao mesmo tempo um gesto que podia transformar dor em esperança. Meu pai estava presente e ouviu tudo em silêncio. Eu percebia no rosto dele uma mistura de desconfiança e respeito. No fundo, sabia que não era fácil acreditar em uma mudança tão repentina. Mas ele também entendia que, se Fabrício cumprisse ao menos parte do que dizia, já seria mais do que todos esperavam. As pessoas vão duvidar de você, e com razão. Mas se quiser mudar, terá que começar pelo exemplo, meu pai disse. E Fabrício apenas acenou, exausto, mas firme. A notícia correu rápido. O milionário arrogante, que antes espalhava medo, agora falava em pedir perdão e construir algo novo. As opiniões se dividiram. Alguns diziam que era só teatro para limpar o nome. Outros acreditavam que ele, perto da morte, finalmente tinha entendido o peso de seus erros. Eu escutava tudo em silêncio, mas no fundo sabia que havia sinceridade em sua voz no hospital. E se ele realmente se transformasse, isso mudaria a história de toda a cidade. Dias depois, Fabrício pediu que eu organizasse uma reunião na própria cafeteria. Quero olhar nos olhos das pessoas que humilhei e pedir perdão, disse. Achei que fosse loucura, mas aceitei. Quando o dia chegou, o salão ficou lotado. Trabalhadores, antigos desafetos, até gente que nunca tinha sido cliente, apareceu para ouvir. O ar estava carregado de desconfiança, mas também de expectativa. Eu sentia meu coração bater forte, como no primeiro dia que enfrentei aquele homem. Ele entrou devagar, apoiado em uma bengala, mas com a cabeça erguida. Pediu a palavra e começou a falar, não com o tom autoritário de antes, mas com humildade. Admitiu os erros, reconheceu as humilhações e pediu desculpas de coração aberto. Foi um momento tenso. Muitos ainda desconfiados, mas aos poucos, o salão foi se enchendo de silêncio respeitoso. As palavras dele, mesmo que tardias, tinham peso. Não era um milionário arrogante que falava, mas um homem quebrado, tentando se reconstruir. Alguns não aceitaram, é verdade. Uma senhora levantou e disse, nada apaga o que você fez. Outras pessoas choraram em silêncio, como se uma ferida antiga estivesse sendo tocada. Mas houve também quem se aproximasse, apertasse sua mão, reconhecesse que a coragem de assumir o erro também tinha valor. Eu assistia tudo de perto e sentia que, de algum modo, a cidade inteira estava respirando fundo junto comigo. Era um começo, não um fim. Depois da reunião, Fabrício me chamou de lado e disse, não sei quanto tempo tenho, mas quero que você faça parte dessa transformação. Eu quero que você e seu pai estejam comigo nessa fundação. Vocês podem continuar o que eu talvez não consiga terminar. Aquilo me deixou sem palavras. Era como se o homem que tentou me destruir agora me entregasse parte do legado dele. Uma inversão tão grande que eu mal sabia se ria ou chorava. Mas, no fundo, percebi que era mais do que perdão, era confiança. Naquela noite, sentei sozinha no meu quarto e pensei em tudo. Do primeiro dia em que entrei na cafeteria, ainda assustada, até aquele momento em que eu me tornava peça central de uma reparação. Era como se a vida tivesse escrito uma história que eu jamais teria imaginado. Eu, a garçonete novata humilhada em público, agora era chamada a liderar um projeto que podia mudar destinos. A ironia era imensa, mas a responsabilidade também. E eu sabia que aquilo não terminaria ali, porque cada pedido de perdão, cada gesto de reparação, era apenas o início de uma caminhada muito maior. Fabrício podia ter começado a transformação, mas caberia a nós garantir que ela fosse verdadeira e duradoura. E dentro de mim eu já sentia que o próximo capítulo da minha vida seria sobre construir, não apenas resistir, sobre transformar dor em esperança e vergonha em dignidade. Nos dias seguintes, começaram as reuniões para estruturar a fundação. A cafeteria se transformou em ponto de encontro, onde advogados, contadores e voluntários apareciam para ajudar. Que eu ficava admirada em ver pessoas que antes mal se cumprimentavam agora sentadas na mesma mesa, discutindo projetos de apoio a trabalhadores. O clima era de reconstrução, e no fundo, eu sentia que essa união era a prova de que até as maiores feridas podiam gerar algo bom. Fabrício participava de tudo, mesmo debilitado. Ele ouvia mais do que falava, algo que nunca imaginei ver. Anotava ideias, perguntava sobre detalhes, buscava entender como funcionavam projetos sociais já existentes. Era como se tivesse descoberto um mundo que sempre ignorou.
Às vezes eu via em seus olhos uma tristeza profunda, talvez arrependimento pelo tempo perdido. Mas também via um brilho novo, como o de quem finalmente encontrou o propósito. Meu pai, ainda desconfiado, mantinha distância nos primeiros encontros, mas com o tempo começou a se envolver. Dava sugestões, lembrava de histórias de comerciantes que haviam sido prejudicados por esquemas de corrupção e propunha formas de ajudá-los. Eu observava aquela cena e sentia um calor no peito. Dois homens que antes eram rivais agora, pelo menos, tentavam construir juntos. Não era amizade, mas era cooperação. E isso já era uma vitória. A cidade reagia com curiosidade. Muitos ainda achavam que era apenas marketing para limpar o nome de Fabrício. Mas outros reconheciam a mudança. Jornais locais começaram a publicar matérias sobre a iniciativa. Do medo à esperança. Milionário cria fundação ao lado de ex-rivais, dizia uma manchete. Eu lia aquilo e sorria em silêncio. Porque, por mais improvável que parecesse, a transformação estava acontecendo diante de todos. As primeiras ações foram simples, mas simbólicas. Distribuição de cestas básicas, auxílio para pequenos comerciantes endividados, palestras sobre direitos trabalhistas. Eu mesma falava em algumas delas, contando minha história, mostrando que ninguém precisa abaixar a cabeça diante da humilhação. Sempre terminava dizendo: respeito não se compra, se conquista. As pessoas me ouviam com lágrimas nos olhos, e era como se, ao falar para elas, eu também falasse para a jovem assustada que fui no meu primeiro dia de trabalho. Fabrício, apesar da saúde frágil, insistia em estar presente em cada entrega. Ele queria olhar nos olhos de quem recebia ajuda. Muitas vezes chorava junto, pedindo desculpas. Era uma cena que ninguém teria acreditado meses antes. O milionário arrogante, agora curvado, tentando devolver dignidade a quem um dia feriu. Eu via aquilo e entendia que a vida é mesmo capaz de revirar histórias de cabeça para baixo. Claro, nem tudo eram flores. Havia quem zombasse, quem criticasse, quem desconfiasse de cada passo. Alguns chegavam a dizer que ele só fazia isso para escapar da justiça. Mas eu percebia que, para muitas pessoas, o gesto já fazia diferença. E mesmo que fosse um ato tardio, ainda era melhor do que nada. Porque cada prato de comida entregue, cada dívida renegociada, era uma vida que ganhava fôlego de novo. Um dia, durante uma dessas ações, Fabrício me chamou de lado e disse: Isadora, quando eu partir, quero que você continue. Quero que você seja a voz que eu nunca tive coragem de ser. Fiquei sem palavras. Era como se ele tivesse me escolhido para carregar o bastão da mudança. Eu senti o peso desse pedido, mas também a honra, porque no fundo, eu sabia que minha história tinha começado com humilhação, mas não precisava terminar assim. Meu pai me abraçou naquela noite, algo raro vindo dele. Disse: filha, a vida é estranha mesmo. Quem diria que você, enfrentando aquele homem, abriria caminho para tudo isso? Eu chorei no ombro dele, sentindo que pela primeira vez não era só filha nem só funcionária. Eu era alguém que tinha conquistado respeito por lutar até o fim. E isso valia mais do que qualquer dinheiro ou título. Enquanto olhava as estrelas naquele céu de Belo Horizonte, pensei em como tudo tinha mudado. O medo tinha virado coragem, a humilhação tinha virado força, e até o inimigo tinha virado aliado. Mas eu sabia, a história ainda não tinha acabado, porque no fundo, toda transformação verdadeira é testada pelo tempo. E logo logo esse tempo mostraria se as promessas de Fabrício seriam de fato cumpridas. Com o tempo, a fundação começou a ganhar corpo. O que antes era apenas uma ideia rabiscada em papéis virou sede, equipe, agenda de ações. As paredes da cafeteria guardavam as reuniões mais importantes, mas logo alugamos um espaço próprio. Eu me via à frente de palestras, entrevistas, encontros com líderes comunitários. Era estranho pensar que tudo tinha começado com uma colher caída no chão. E mesmo assim, era exatamente esse detalhe que me lembrava de nunca perder a humildade. Fabrício acompanhava tudo de perto, mas sua saúde declinava a cada dia. Ele se esforçava para participar, mesmo que fosse por vídeo quando não conseguia sair do hospital. Eu percebia o esforço dele em manter-se útil, em provar para todos e para si mesmo que podia deixar um legado diferente. Às vezes, ao vê-lo frágil, eu sentia uma pontada de tristeza, porque por mais que tivesse errado, ele agora se tornara parte de uma luta maior.
A cidade, que no início desconfiava, começou a se engajar. Comerciantes ofereciam doações, estudantes se voluntariavam, e até autoridades locais se aproximaram para apoiar. Era como se uma onda tivesse tomado conta do lugar. E no fundo, eu sabia que isso não vinha só da fundação, mas da mudança que as pessoas viram em nós. A arrogância tinha sido vencida pela coragem, e o exemplo era forte demais para ser ignorado. Uma tarde, recebi a notícia de que Fabrício queria me ver com urgência. Corri até o hospital e encontrei-o mais frágil do que nunca. Ele segurou minha mão e disse: "Se eu partir, você não pode deixar que tudo isso morra comigo. Promete que vai continuar?" Eu engoli o choro e apenas balancei a cabeça, apertando a mão dele com força, porque naquele momento eu entendia que as promessas mais importantes não precisam de palavras, mas de ação. Nos dias seguintes, preparei a equipe da fundação para funcionar de forma independente. Criei grupos de liderança. Deleguei responsabilidades, organizei a contabilidade. Meu pai me ajudava como podia, trazendo experiência e firmeza. Era como se estivéssemos construindo uma casa nova em terreno instável, mas com vontade de torná-la firme. E a cada passo, eu sentia que estava cumprindo não só um pedido de Fabrício, mas também um propósito que a vida tinha colocado em minhas mãos. A cafeteria voltou a florescer. Clientes que haviam se afastado retornaram, trazendo novos amigos. O cheiro do café quente de manhã voltou a ser símbolo de encontro e acolhimento. Eu caminhava entre as mesas com a cabeça erguida, lembrando do dia em que quase me dobrei diante da humilhação. E agora ver aquele lugar vivo outra vez era prova de que resistência vale a pena. Até os colegas mais antigos sorriam com orgulho, como se cada xícara servida fosse vitória contra a injustiça. Certa noite, sentei com meu pai na varanda e conversamos sobre tudo. Ele me disse: "Filha, a vida nos surpreende. Você foi humilhada, mas não se curvou. E porque não se curvou, mudou o destino de todos nós." Eu chorei baixinho, não só pelo orgulho, mas pelo caminho doloroso que me trouxe até ali. Porque no fundo eu sabia. Cada lágrima derramada tinha sido combustível para a força que agora sustentava tantos outros. Fabrício, do hospital, ainda acompanhava tudo pelas redes. Ele sorria ao ver fotos de crianças recebendo livros, de famílias ganhando apoio. Muitas vezes me mandava mensagens curtas: "Continue, estou orgulhoso, não pare agora." Eu respondia com gratidão, mesmo sem esquecer o passado, porque a vida me ensinara que o perdão não apaga a dor, mas abre espaço para escrever novas páginas. E era exatamente isso que eu estava fazendo, escrevendo páginas de esperança, mas eu também sabia que o tempo dele estava acabando. Cada visita ao hospital mostrava um corpo mais frágil, uma respiração mais curta, um olhar mais distante, que eu me preparava em silêncio, mesmo sem querer aceitar. Porque por mais contraditório que fosse, aquele homem que tentou me destruir agora fazia parte da minha própria história de superação. E perder isso seria como perder um capítulo inteiro de mim mesma. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei para as luzes da cidade e percebi: eu não era mais a garçonete novata que entrou tremendo na cafeteria. Eu era a prova viva de que coragem muda destinos, de que até as maiores injustiças podem se transformar em força. E mesmo sabendo que ainda havia despedidas por vir, dentro de mim havia uma certeza. Eu estava pronta para carregar o que a vida colocasse nas minhas mãos. Na manhã em que recebi a ligação do hospital, o coração já sabia o que viria. Fabrício tinha partido. O silêncio do outro lado da linha foi suficiente para encher meus olhos de lágrimas. Não de ódio, não de vingança, mas de uma dor estranha misturada com compaixão. Porque, apesar de tudo, ele havia tentado mudar. E esse esforço, mesmo no fim da vida, tinha valor. O velório foi simples, mas lotado. Pessoas que antes o temiam apareceram. Algumas para se despedir, outras apenas para confirmar com os próprios olhos que era real. Eu fiquei em pé ao lado do caixão, lembrando de tudo que tinha vivido com aquele homem. Dos gritos, das humilhações, das ameaças. Mas também do pedido de perdão, das lágrimas, da mão trêmula segurando a minha. Foi ali que percebi que o ciclo se fechava e que o ódio não precisava ser meu fardo. Após a despedida, voltei para a cafeteria e encontrei todos reunidos. Dona Lúcia, os colegas, os clientes fiéis, todos em silêncio, como se esperassem de mim uma palavra. Respirei fundo e disse:
Ele se foi, mas o que começamos não pode morrer com ele. Agora é nossa responsabilidade continuar. E naquele instante, senti uma força que não vinha só de mim, mas de cada olhar fixo em minha direção. Era como se a cidade inteira dissesse: estamos contigo. A fundação cresceu ainda mais. Recebeu doações, ganhou novos voluntários, abriu projetos em bairros pobres. Cada ação era uma semente plantada em terra antes árida, e cada sorriso que eu via em rostos cansados era um lembrete de que a luta valia a pena. Fabrício tinha deixado um legado inesperado, e eu, mesmo com o coração ainda dividido, sabia que precisava honrar essa transformação. Porque dignidade, quando floresce, precisa ser cultivada sempre. Meu pai foi meu maior apoio nessa fase. Trabalhamos lado a lado, às vezes discutindo, mas sempre unidos no propósito maior. E, de repente, eu percebi que também tínhamos nos transformado. Ele não era apenas o empresário frio, nem eu apenas a filha perdida. Nós tínhamos nos tornado parceiros de uma causa. E essa reconciliação silenciosa foi um dos maiores presentes que a vida me deu. A cafeteria, agora renovada, virou símbolo da cidade. Não era apenas um lugar para tomar café, mas um espaço de encontro, de resistência, de memória. Turistas apareciam para ouvir a história da garçonete novata que enfrentou um milionário arrogante e mudou tudo. Eu sorria servindo mesas, mas por dentro entendia que não era sobre mim. Era sobre cada pessoa que já foi humilhada e mesmo assim encontrou forças para se levantar. Algumas noites, sozinha em casa, ainda me pego lembrando do olhar de Fabrício. Penso se ele realmente encontrou paz, se conseguiu se perdoar antes de partir. Não tenho resposta. Mas aprendi que a vida não é feita de finais perfeitos, e sim de escolhas que fazemos no meio do caminho. E ele mesmo tarde escolheu tentar mudar. Esse gesto, por menor que pareça, foi suficiente para deixar uma marca. Com o tempo, aprendi a transformar a dor em força. A cada palestra, a cada história que escuto de alguém que venceu a humilhação, sinto que minha jornada não foi em vão. A vida me ensinou que coragem não nasce da ausência de medo, mas da decisão de não deixar o medo mandar. E foi essa decisão que me trouxe até aqui, firme, de pé, olhando para frente. Hoje, quando passo pela praça e ouço alguém contar a minha história, sorrio em silêncio. Porque sei que não é apenas minha, mas de todos que acreditam que dignidade vale mais que dinheiro. A cidade mudou, eu mudei, e até a memória de Fabrício mudou. De arrogância, virou lembrança de transformação. E isso por si só já é vitória. E assim termino minha história. Não como a garçonete novata humilhada, mas como mulher que aprendeu a erguer a cabeça diante do poder. Como filha que encontrou um pai. Como cidadã que descobriu que até as batalhas mais duras podem gerar esperança. E se hoje eu deixo uma mensagem é essa: nunca subestime a força de um basta, porque às vezes é ele que muda não só uma vida, mas uma cidade inteira. E então, depois de tudo que você ouviu, eu te pergunto: quantas vezes você já se calou diante de uma humilhação? Quantas vezes acreditou que não tinha força para enfrentar alguém que parecia maior que você? A verdade é que coragem não nasce do tamanho do inimigo, mas da decisão de não se dobrar. E eu quero saber de você: já viveu uma situação em que teve que erguer a cabeça mesmo com medo? Já presenciou alguém vencer o poder com dignidade? Conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode inspirar outras pessoas também. Se essa história te emocionou, deixe o seu like, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal. Aqui você sempre vai encontrar histórias que tocam fundo no coração, que nos fazem refletir e acreditar que nunca é tarde para mudar. E não se esqueça, esse foi apenas um capítulo. Muitas outras histórias de coragem, transformação e esperança ainda estão por vir. Então ativa o sininho e vem caminhar junto comigo nessa jornada.